Pai, mais e mais do Senhor, em nome de Jesus. Toma cada pessoa que já está presente e toma também, Senhor poderoso, aquelas que estão para chegar, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, vamos começar? Amém. Como eu disse, está faltando muita gente hoje. Espero que estejam tudo bem com o povo. Isso é um mau sinal, né? Faltando mais da metade aí dos alunos, isso é um mau sinal. Vamos lá, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, para a gente entender quem é o anticristo, o que ele faz, quando é que ele vai se manifestar. Apocalipse 13, do versículo 1 ao 10. Quem pode ler para nós aí? Quem pode ler para nós Apocalipse 13, do 1 ao 10? Amém. E emergiu uma besta que tinha 10 chifres, e sobre os chifres 10 de cabeça, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou. Seguido a besta, adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está perseverança e a fidelidade dos santos. Obrigado, missionária. Então vamos lá. Quando a gente lê esse texto, né, Apocalipse capítulo 13, a gente vê aí a figura de uma besta que emerge do mar. E aí, como a gente falou nas últimas aulas, Apocalipse trabalha com a linguagem dos símbolos. Não é? Então é importante que a gente entenda os símbolos para a gente entender o que é que a Bíblia está dizendo. Não é? Lembrando que Apocalipse fala de algo do futuro e não de algo do passado. É um livro que significa, o nome Apocalipse significa no grego revelação. Então Deus quer revelar para o seu povo as coisas que acontecerão nos últimos dias. É bem provável que nós estejamos vivendo esses últimos dias e nós vamos trazer já alguns elementos para provar isso para vocês. E para a gente entender Apocalipse 13, nós temos que entender quem é essa besta que emerge do mar, né? Porque numa leitura prévia, a gente olha aqui e fala, poxa vida, vi emergir uma besta do mar que tinha 10 chifres e 7 cabeças. A gente começa a imaginar algumas coisas que estão além da realidade, né? Quase um desenho animado, quase uma coisa fantasiosa, mas não é isso que Deus quer falar. Deus trabalha com a linguagem dos símbolos. E para a gente entender os símbolos, nós precisamos recorrer à própria Bíblia. Não é? Então a pergunta é, quem é a besta que emerge do mar? Antes de eu falar sobre isso,
Queria pedir que todo mundo tivesse com um caderno, com caneta, com a Bíblia aí, e vai anotando as coisas que nós vamos dizendo, para que ao longo da semana a gente vá estudando esses temas também, tirando as dúvidas. Tá certo? Todo mundo está com papel e caneta aí? Dá um joinha aí. Tem um joinha aí no Zoom que vocês podem clicar aí, que aparece. Aí, beleza. Então vamos lá. Olha que coisa curiosa. Vou começar a aula de hoje com uma curiosidade. Tudo que Deus é, o diabo também quer ser. Guarde isso, vou repetir. Tudo que Deus é, o diabo também quer ser. Por exemplo, Deus é 3 em 1. Nós sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? E aqui a gente vê alguns elementos que mostram que o diabo, no tempo da manifestação do anticristo, ele também é 3 em 1. O diabo ele vai se manifestar nessa terra, ele vai governar essa terra por algum tempo, durante 7 anos, para ser mais exato, através da sua trindade. Olha o diabo querendo copiar a Deus. O diabo, Satanás, que a Bíblia chama aqui de dragão, que aparece nesse texto. A besta que emerge do mar, que eu já estou revelando para vocês, que é o anticristo, e vou explicar por que ele é. E Apocalipse 13, 12, a partir do versículo 11, fala da besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o diabo vai governar essa terra com uma trindade também, porque ele quer imitar a Deus. Satanás, que é a antítese, né, que é o contrário de Deus Pai, ok? O anticristo, que é o contrário de Cristo, e o falso profeta, que é o contrário do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Então, quando você olha para a palavra de Deus, você vê essa dicotomia, né? Essa ambiguidade, esse conjunto do diabo tentando imitar a Deus. Então, essa é a primeira dicotomia que eu queria tratar com vocês. A segunda, lembram de Apocalipse 12? Apocalipse 12 fala de uma mulher vestida de sol. Quem lembra aí dessa figura de Apocalipse 12, né? A mulher vestida de sol. E o que representa a mulher? Quem lembra aí o que representa a mulher? Abre o microfone e me lembra aqui, por favor, porque eu esqueci. O que representa a mulher? Quem sabe? O que representa a mulher? A aula de semana retrasada, hein, gente? Vamos ver se vocês estão craque aí. Representa a igreja, pastor. Representa a totalidade do povo de Deus, não é isso? Tanto a Isso aí. igreja quanto Israel. Representa o povo de Deus. Agora, olha que interessante. Abram aí, só por curiosidade, rapidinho, em Apocalipse 17, versículo 4. Só para vocês entenderem uma coisa que é muito curiosa em Apocalipse. Apocalipse 17, 4. Quem lê para nós aí, por favor? A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. Olha que coisa interessante. Então, em Apocalipse 12, não é? Nós lemos e já estudamos esse texto muitas vezes, que era uma mulher vestida de sol. A pastora Marlene acabou de dizer que representa o quê? A totalidade do povo de Deus. O povo de Deus escolhido. E agora em Apocalipse 17:4, a gente está achando uma mulher vestida de púrpura e adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas. E a Bíblia chama essa mulher de a grande meretriz. Então, olha que coisa interessante. A igreja, o povo de Deus, Israel, é representada por uma mulher vestida de sol. E os povos dessa terra, distantes de Deus, são representados por uma mulher vestida de púrpura, com adornos, com vários ornamentos em seu corpo, que a Bíblia chama de grande
meretriz, ou seja, uma mulher prostituta, uma adúltera. A mulher vestida de sol é uma mulher revestida de Deus, né? Porque o nosso Deus é o sol da justiça. E a mulher revestida de púrpura é uma mulher toda adornada que representa aqui um sistema, um povo que está distante de Deus. Olha para você ver como é que tudo que o diabo quer é copiar a Deus e a gente vê essas dicotomias, né? Essas ambiguidades na Bíblia. E a última coisa que eu queria tratar, só para a gente entender que esses simbolismos às vezes são antagônicos, né? O que representa Deus fala claramente de uma coisa, o que representa o diabo fala de uma coisa que tenta imitar a Deus, o que representa a igreja é a mulher de sol e o que representa o povo do diabo é uma mulher adúltera, ou seja, o diabo tentando imitar a Deus. A última comparação para a gente entender essas curiosidades da Bíblia e para a gente entender os símbolos é que em Apocalipse 7,4, eu não vou ler por uma questão de tempo, fala de uma marca que Deus vai fazer na vida do seu povo, dos 144 mil que representam os escolhidos do povo de Deus, uma marca. A Bíblia fala que Deus vai selar o seu povo. É uma marca na vida do povo de Deus, né? E agora nós lemos aí, a missionária Ângela leu, em Apocalipse 13, que haverá uma marca, que é a marca da besta, né? O número 666, que está aí em Apocalipse capítulo 13, que é uma marca que vai ser colocada diante das pessoas que aqui ficarem, né? Olha para você ver que o diabo o tempo inteiro quer imitar a Deus mesmo, né? E para a gente entender as coisas que o anticristo vai fazer, nós precisamos entender as coisas que Cristo fez. Esse é o meu ponto que eu queria deixar para vocês, para a gente refletir. Tudo que a gente fala de anticristo, a gente está falando de tudo que é contrário àquilo que Cristo deixou para nós. Então, essa é a primeira nota, né? Eu usei aqui algumas figuras para a gente entender que se Deus é 3 em 1, o diabo vai imitar a Deus e vai fazer uma trindade satânica aqui na Terra durante um tempo de 7 anos. Se nós somos a mulher vestida de sol, o diabo levanta um povo, o anticristo vai levantar um povo que é chamado na Bíblia de grande meretriz, uma mulher vestida de púrpura. Se nós temos a marca de Deus, o selo de Deus em nossa vida, Apocalipse 7,4, o diabo vai, através do anticristo, fazer uma marca, que é a famosa marca da besta, né, que está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 16, que nós vamos provavelmente ler na semana que vem, não é? O versículo 18 fala que é o número da besta, que é o 666. Marquem aí, por favor, Apocalipse 13, 18, que diz que aqui está o entendimento. Calcule o número da besta, pois este é o número 666. Vocês podem conferir aí na Bíblia de vocês. Tá certo? Olha como é que o diabo é sujo, né? E aí serve para a nossa reflexão do dia. Tudo que Deus faz, o diabo quer imitar. Por isso que a Bíblia fala que ele se transparece, né, como um anjo de luz para enganar até aqueles que são escolhidos. Então, tudo que o diabo quer é imitar a Deus. E para a gente entender o anticristo, nós precisamos entender Cristo. Tudo que Cristo fez, o anticristo, por isso esse nome, vai fazer o contrário. Por isso o anticristo. Não é? Até aqui tudo bem, gente? Perguntas? Amém. Tudo claro? Amém. Então vamos lá. Amém. Pergunta-chave para a gente continuar entendendo aí a besta que emerge do mar. Quais são os nomes que a Bíblia atribui a esse anticristo, que a gente já conhece como anticristo, né? E aí eu só queria passar uma revelação para os irmãos para a gente entender claramente essa linguagem. A besta que emerge do mar, eu queria que vocês abrissem aí, por favor, a Bíblia rapidinho em Isaías, lembrando que a gente usa a Bíblia para interpretar a própria Bíblia, né? Por que besta que emerge do mar? Certo? Isaías, capítulo 57, versículo 20. Deixa eu ver quem pode abrir para mim. Vou pedir um só para abrir. Ô, irmã Flávia, você abre para mim, por favor, Isaías 57, 20? E assim que você abrir, você lê para nós, por favor. Os outros só anotem esse texto. Isaías 57, 20.
E o Adriano, abre para mim, por favor, em Apocalipse 17, 25. Então, a irmã Flávia abre em Isaías 57, 20. E o Adriano, por favor, abre em Apocalipse 17, 25. E os demais anotem, para depois conferir. Se alguém quiser conferir também, pode ficar à vontade, mas só para a gente ser mais objetivo. Por gentileza. Quem está com a... Pode, só vou fazer um pedido aqui. Quem está com a câmera desligada, se for possível ligar, para a gente ficar mais interativo, para eu conseguir ver vocês. Vamos lá. Pode ler, por favor, irmã Flávia. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lã e lodo. Amém. A irmã Flávia, você pode ler de novo, por favor? Eu fechei. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, cujas águas expelem lama e lodo. Pronto. Então, nós já vamos chegar aí. A pergunta Posso ler na minha versão, pastor? Pode, por favor, reverenda Nilce. Porém, os maus são como o mar agitado. As suas ondas não se acalmam e traz lama e sujeira para a terra. Amém. Então, a gente está entendendo por que a Bíblia está dizendo, né? E aí a gente leu aí em Apocalipse 13, que o que João viu, né? Vi emergir. Emergir significa sair, né? Ele viu sair do mar uma besta. Então, por que a besta que emerge do mar representa o anticristo? Então, a primeira coisa que a irmã Flávia e a irmã Veranilce leram para a gente é que na Bíblia existe um simbolismo do mar, uma relação entre o mar e as nações de ímpios, os povos ímpios, os povos maus. Então, o que a irmã Flávia leu e a Veranilce depois leu em outra versão é que os maus são como o mar. Ou seja, o mar na Bíblia tem uma representação de maldade, de povos, de nações ruins, né? E o Adriano vai poder confirmar isso para a gente em Apocalipse 17, 25. 17:5, né? Eu falei errado, é 17:15. Ah, tá. Peço desculpas. Pode ler para nós. Ok. Era só para saber se você estava atento, Adriano. E disse-me as águas que viste onde se assenta a prostitutas são povos, multidões, nações e línguas. Olha que coisa poderosa. É a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Então nós lemos em Isaías 57, 20 que o mar representa os povos ímpios, né? E agora nós lemos em Isaías 17, 15 que as águas que viste onde a meretriz está assentada, ou seja, a meretriz representa os povos ímpios. Então o mar, ou seja, e a meretriz está saindo de quem? Das águas, está saindo do mar. O mar, para o contexto que nós estamos lendo de Apocalipse 13, né? Por que besta que emerge do mar? Primeiro, porque o mar representa as nações ímpias, os povos distantes de Deus. E a besta na Bíblia tem o poder tem a conotação, tem o simbolismo de, na verdade, besta para nós brasileiros é diferente de besta para o grego, né? Que é a língua que foi escrita o Novo Testamento. A gente fala, fulano é besta. O que a gente está dizendo? O cara é bobo, né? Fulano é besta demais. O Adriano, que é nordestino, sabe o que eu estou falando. Ele está até balançando a cabeça. Fulano é uma besta. A gente normalmente caracteriza besta como bobo, como alguém desprovido de inteligência, né? Ou bruto. Mas dentro da linguagem bíblica, besta representa uma fera, um animal. Então, toda vez que você lê besta na Bíblia, você precisa ligar besta à ideia de fera, de um animal feroz. Nós vamos ler daqui a pouco Daniel 7 e vai ficar claro isso. Então, primeira coisa, besta que emerge do mar, lembrando que Apocalipse é um texto de símbolos, vamos entender os símbolos. Já entendemos o que é mar e agora estamos entendendo o que é besta. Besta fala de um animal feroz que tem poder de ferir, que tem poder de atacar. Então, a besta que emerge do mar é alguém que tem poder de atacar, que surge das nações mundanas. Ou seja, mar, nações mundanas. Besta, uma fera.
E toda vez que a Bíblia fala de fera, de animal, ela está falando de poder, de autoridade, de governo. Depois vocês podem meditar, anotem aí para vocês lerem, pra vocês verem que não é coincidência, mas é propósito. Daniel capítulo 7 tem a mesma visão de Apocalipse 13. Nós vamos entender muito de Apocalipse 13 lendo Daniel 7. Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Daniel, ele tem as revelações do futuro e ele escreve para os judeus. Daniel, ele é um profeta que escreve das coisas do futuro para os judeus. Apocalipse é um livro que fala das coisas do futuro para nós cristãos. Então, se você quer entender Apocalipse, você tem que entender Daniel. Né? Então, é muito interessante. Besta que emerge do mar. É o quê? É uma fera, é alguém, é uma pessoa, é um governo que vai surgir das nações mundanas e que vai ferir as nações por causa do seu poder. Né? Então, está explicado aí a primeira coisa. Esse cara, a besta que emerge do mar, então, nós vamos concluir juntos que esse é o anticristo. Ok? Um homem que vai surgir para se opor a tudo que tem a ver com Cristo. Então, quem é o anticristo? É um homem que vai surgir, que vai governar e que vai se opor a tudo que tem a ver com Cristo. Então, se Cristo é amor, esse cara vai falar do ódio. Não é? Se Cristo é adoração, esse cara vai falar de reclamação e de ir contra a adoração de Deus. Tudo que Cristo é, haverá um homem chamado anticristo. Agora vamos lá. Outros nomes na Bíblia para anticristo. Vamos ver alguns textos aí interessantes sobre o anticristo. Mateus 24, 15 e 16. Quem vai abrir para mim, Mateus 24, 15 e 16, deixa eu ver, vai ser... O pessoal não ligou a câmera. Vânia, lê para mim aí Mateus 24, 15 e 16. E outra pessoa já vai abrindo aí. Deixa eu ver quem vai ser. Pode ser a pastora Mary. Abre, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, a Vânia vai ler para a gente Mateus 24, 15 e 16. E a pastora Mary vai ler para a gente 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3. Então vamos começar com a Vânia. Anotem esses textos aí, tá, gente? Para vocês lerem depois. A pergunta-chave é: quais são os nomes que o anticristo tem na Bíblia? Além de besta do mar, quais são os outros nomes, né? Lê para nós, Vânia, por favor. Palavras de Jesus que a Vânia vai ler. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, os que entenderam na Judeia, que fujam para os montes. Amém. Obrigado, Vânia. Então, Jesus chama o anticristo de abominável da desolação. É o outro nome da besta que emerge do mar. Jesus chama, inclusive citando o profeta Daniel, de abominável da desolação. Vamos ler aí, a pastora Mary vai ler para a gente como é que o apóstolo Paulo chama o anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Perfeito. Então, Paulo chama o quê? O anticristo de homem do pecado e filho da perdição. E agora a gente tem um plus aí, né? Alguma dica mais interessante, que é Paulo está dizendo que não será assim, ou seja, não vai acontecer o cenário que Paulo está desenhando, que é a volta de Cristo e que é o arrebatamento da igreja, antes que venha a apostasia, ou seja, o anticristo só vai se manifestar, o anticristo só vai surgir quando vier uma coisa chamada apostasia, não é? Apostasia. Vamos ver o que é apostasia, não é?
estou aqui com o dicionário, apostasia significa renúncia total de uma fé. Então, quando vier a apostasia, ou seja, quando o mundo renunciar à sua fé, quando os cristãos estiverem na terra renunciando à sua fé, quando a igreja de Jesus, por N motivos, estiver mais distante e esfriada do seu amor, é aí que vai se manifestar quem? O anticristo, a besta do mar, o abominável da desolação, o filho da perdição e o homem do pecado. Então já é uma dica interessante. Quando é que vai vir o anticristo? Quando vier a apostasia, que é o abandono da fé, que é o abandono da fé por parte da igreja. Então nós já temos alguns nomes aí do anticristo, para vocês anotarem aí. Anticristo, besta que emerge do mar, filho da perdição, homem do pecado e abominável da desolação. Ok? Só por curiosidade aí, os nomes que a Bíblia atribui ao anticristo. Agora vamos entender uma coisa? Vamos continuar aí. A pastora Mary está ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 2? Estou. Pronto. Era Então, isso que eu ia perguntar. Agora vamos ler do versículo 2 ao 12. Vamos ler o completo para a gente entender o contexto, por favor? Ora, irmãos, quando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistais facilmente dos vossos modos de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma... Pastora Mary, desculpa. Vamos tentar só explicando o texto, o versículo. Então, primeira coisa, Paulo está aqui dizendo para a igreja de Tessalônica, gente, que é muito parecida com a nossa realidade, que as pessoas não ficassem muito ansiosas em relação à volta de Cristo, em relação ao dia da reunião do povo de Deus com Cristo, porque antes disso acontecer, algumas coisas deveriam acontecer. Então, as pessoas de Tessalônica tinham um problema que elas estavam achando que Jesus ia voltar imediatamente, elas deixaram de trabalhar. Inclusive, nessa carta que Paulo fala, aquele que não trabalha também não coma, né? Porque o povo estava deixando de trabalhar, o povo estava falando, Jesus está voltando mesmo? Então vamos esperar aqui, vamos ficar aqui em casa esperando a volta de Cristo. Aí Paulo fala, não fiquem perturbados, né? Quer por espírito, quer por palavras, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, vamos esperar que algumas coisas antes vão acontecer para que o dia de Cristo, ou seja, o arrebatamento da noiva, dos vencedores, acontecesse. E aí Paulo continua. Continua, pastor, por favor. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, antes do arrebatamento dos vencedores, então aqui está uma primeira dica. Tem gente que me pergunta isso. Nós vamos conhecer o anticristo? Sim, vamos conhecer. O apóstolo Paulo está dizendo, calma, antes que se manifeste, antes vai acontecer alguma coisa. Primeiro, a apostasia, que é o amor de muitos se esfriando, de Jesus falando em Mateus 24, ok? O amor de muitos se esfriando. Ou seja, talvez, e aí fica uma dica para a gente pensar, orar e refletir, a gente já está vendo o começo de um processo de apostasia. A igreja de Jesus nunca foi tão fria como a igreja de hoje, não é? Você trazer uma pessoa para a casa de Deus, você tem que ficar implorando. As pessoas estão distantes de Deus. O povo de Deus está se esfriando. Então, Paulo está dizendo, atenção, vai acontecer antes da reunião da igreja com Cristo, ou seja, o arrebatamento, vai acontecer a apostasia e o filho do pecado vai se manifestar. Não significa que a igreja passará pela grande tribulação, que os vencedores passarão pela grande tribulação. O que Paulo está dizendo aqui é que antes do arrebatamento, vai acontecer um fenômeno que o anticristo vai mostrar suas asinhas. Não quer dizer que ele vai governar. Paulo está dizendo, ele vai se manifestar, ou seja, nós vamos ver quem é ele. Então, os vencedores da igreja verão quem é o anticristo.
nós que somos vencedores, não passaremos por aquela questão de Apocalipse 12, né? Lembra que Apocalipse 12 fala que Satanás estava esperando o filho varão nascer, o filho varão foi arrebatado para Deus e Satanás começou a perseguir quem? A mulher. A mulher não é os vencedores, a mulher é a totalidade do povo de Deus, é o povo que vai ficar. Mas antes do nascimento do filho varão, a besta já está na terra. É isso que a gente tem que entender. Então, muito provavelmente, o anticristo já está na terra hoje. Ele não se manifestou ainda. E ele vai se manifestar e nós saberemos quem é ele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, a besta que emerge do mar, né? Ou seja, nós saberemos quem é o anticristo. Mas Deus vai nos livrar da manifestação ou do governo do anticristo. Mas nós saberemos quem é ele. Continue, pastora, por favor. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte de que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Pode continuar. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o ministério da injustiça opera, somente há que agora o detém até que seja manifestado. Então, seja afastado. Vamos lá, vamos entender esse negócio aqui para a gente ficar claro de um negócio poderoso. Isso aqui é uma revelação forte. Paulo, a pastora Mary leu aí, e muito bem, que Paulo diz para a igreja: agora sabeis o que o detém. Detém quem? O anticristo, o filho da perdição. Então Paulo está dizendo, eu estou lembrando vocês que um dia eu disse para vocês presencialmente, e agora estou escrevendo por carta, nós conversamos sobre isso. Existe alguma coisa que detém o anticristo. Olha para você ver. E aí ele fala, para que no seu próprio tempo ele seja manifestado. Porque o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. A pergunta é, quem é que detém as ações do anticristo? Ou seja, o anticristo existe, o anticristo aparece para a igreja, mas alguma coisa está detendo a ação do anticristo. Esse anticristo, alguma hora, ele vai reinar. E ele vai começar a fazer tudo de errado. Mas antes dele começar a fazer tudo de errado, ele vai mostrar um homem bonzinho, ele vai aparecer como alguém que vai trazer uma paz. Não é? A Bíblia fala em Daniel que vai haver uma paz entre Israel e Palestina que ele vai trazer. Não é? Ou seja, a guerra milenar entre o povo judeu e o povo palestino, com o anticristo vai cessar. Ele vai trazer uma falsa paz para o mundo. Mas Paulo está dizendo que tem alguma coisa que detém a ação do anticristo. Então, eu vou fazer a pergunta para vocês pensarem e não ficar só eu falando. A pergunta é, de que ou de quem que Paulo está dizendo? Quem é que detém a ação do anticristo? Essa que é a pergunta. Quem é que detém, na opinião de vocês, a ação do anticristo? Ou seja, ele está na terra, mas ele não consegue fazer o que ele quer. Ele não consegue ser ainda o que ele foi planejado para ser, que é o cara do pecado, o cara que é contra Cristo. Quem detém a ação do anticristo? Espero a resposta aí. Vamos lá. O Espírito Santo de Deus na igreja. A pastora Mary está dizendo, é o Espírito Santo de Deus na igreja. Perfeitamente. Alguém tem alguma opinião diferente? Acho que não, né? Pela cara de vocês, acho que não. Tem gente que não tem opinião nenhuma. Não tem problema nenhum. Você não tem opinião nenhuma. Né? Então, olha que coisa poderosa, gente. O Espírito Santo de Deus detém a ação do anticristo. E em quem o Espírito Santo está? Na igreja. Na igreja, que somos nós. Então isso casa direitinho com o Apocalipse 12, que é o diabo querendo engolir o filho varão, mas o filho varão é o quê? É tirado da mulher e levado para Deus. E aqui, olha a expressão que ele usa, o mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora o detém, até que do meio seja
tirado. O Espírito Santo vai ser tirado da terra. A igreja vai ser tirada da terra pelo arrebatamento. E aí sim vai acontecer a manifestação do anticristo, a besta que emerge do mar. Ok? A besta que emerge do mar. Continue, pastora Mary, por favor. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo... Pode continuar? Pode. A vida desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais de prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, para que perecem porque não receberão o amor à verdade para serem salvos. Por isso, Deus... Pode continuar? Por isso, Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, os que ficarem, a igreja vai ser tirada. Os filhos, o filho varão, né? Os vencedores, aqueles que não amaram a sua própria vida, você e eu, nós que estamos aqui fazendo a vontade de Deus, nós seremos retirados. E aí, quando a gente for retirado, o que vai acontecer? Está aqui dizendo, a pastora Mary leu. Depois vai ser revelado o iníquo. Ou seja, uma hora ele usa manifestação do homem da petição, e depois ele fala de revelação do iníquo. O manifestar é o quê? Se mostrar. Essa que é a interpretação mais correta. O manifestar o anticristo vai mostrar que para todo mundo, e nós vamos saber. Nós vamos saber, por características que nós vamos estudar hoje ou semana que vem, quem é o anticristo. Agora, a igreja vai estar aqui cheia do Espírito Santo e isso vai deter a ação dele. Quando a igreja for tirada, ele se manifesta. Ele, na verdade, é revelado. Ou seja, ele começa a fazer tudo que não presta. Aí ele fala, segundo a eficácia de Satanás, com poderes, sinais e prodígios de mentira. Aí, meu amigo, quem ficar aqui tá lascado, tá enrolado. Entendeu? Eu não quero ficar. Quem ficar aqui vai ter que... Quem quer ficar aí? Tem alguém que quer ficar? Eu não. Ah, amém. Que bom. Porque quem ficar aqui, o iníquo vai pegar pesado, né? Aí nós lemos já em Apocalipse 12, Jesus fala, a Bíblia fala que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus vai guardar ela por 3 anos e meio, né? Jesus fala em Mateus 24, aqueles que estiverem aqui na terra, fujam para os montes, porque vai ser dia de grande tribulação, terremoto, guerra, rumor de guerra, pandemia. Quem é coronavírus perto de grande tribulação? Quem é coronavírus? Coronavírus é uma gripezinha, como diz o Bolsonaro, né? Quem é coronavírus? Então, gente, o anticristo vai se manifestar e depois ele vai, de fato, se revelar, né? E é isso que nós vamos estudar hoje um pouquinho. Sei que o tempo está correndo demais, mas eu espero que a gente estudou até agora uma frase de Apocalipse 13, né? Tem 40 minutos que eu estou falando de uma frase. Eu sei que às vezes a gente demora mais do que deve, mas fazer o quê, né? Uma frase. Vamos lá. Vamos seguir. Então a gente já sabe o que é a besta que surge do mar, né? A besta que surge do mar é o anticristo. Agora, olha que coisa legal. Apocalipse 13, que nós lemos. Vi emergir do mar uma besta, que foi o que nós estudamos durante 40 minutos, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vou começar pelo final. Então, o dragão é quem? O diabo. A besta que surge do mar é quem? O anticristo. Então, o dragão deu poder para a besta. Ou seja, o diabo dá poder para um homem chamado anticristo. Ok? O diabo deu poder para um homem chamado anticristo, que vai... Ou seja, poder aqui, a grande autoridade é governo sobre a terra. E agora vamos entender esse negócio de chifre, de cabeça, esse negócio. Vamos tentar entender esse trem aí? Vamos lá. Para a gente tentar entender esse negócio,
Vamos abrir a Bíblia, todo mundo, em Daniel 7. Daniel 7. Vamos ler aqui o Daniel 7. Não dorme não, gente. Fica aí com a gente. Vamos lá. Daniel 7. Fiquem atentos. Daniel 7, versículo de número 3. Quem lê aí Daniel 7, 3? E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Subiam de onde? O primeiro era... Peraí. Subiam de onde? Do mar. Ah, do mar, né? Olha a besta que é média do mar. Gente, Daniel 7 é o espelho de Apocalipse 13. Se a gente entender Daniel 7, a gente entende tudo. Então, primeira coisa, Daniel viu 4 animais. Não é que o Adriano estava lendo aí. 4 animais. E eles surgiam de onde? Do mar. Ou seja, das nações ímpias. Agora, lê o versículo 4, a primeira frase. O primeiro era como leão. Para aí. O primeiro era como um leão. Agora, lê a segunda frase do versículo, a primeira frase do versículo 5. Continuei olhando e vi um segundo animal, semelhante a um urso. Então, primeiro ele viu um leão, depois ele viu um urso. Agora, a primeira frase do versículo 6. Depois disso, eu continuei olhando e vi outro semelhante a um leopardo. Ah, então vamos lá. Leão, urso e leopardo, que surgiram de onde? Do mar. Agora vamos lá para Apocalipse. Vou voltar aqui, pra vocês não falar que é fake news, Apocalipse 13. Vamos ver o que o João viu. Vou ler aqui para vocês. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Olha que coisa... O que será que é esse negócio, hein, gente? Isso aqui é curioso. Vocês querem saber hoje ou semana que vem isso aqui? Hoje? Vamos lá, vamos ver se vai dar tempo. Então, Apocalipse 13, olha o suspense aí. O João viu lá um leão, um urso e um leopardo. Na verdade, ele viu um animal com 3 características: de leão, de urso e leopardo. Pergunta: quantos animais Daniel viu? O Adriano leu 4. 4. E aqui, em Apocalipse 13, está falando de quantos animais? 3. 3. Na verdade, está falando de um animal com característica dos 3 primeiros. Olha que coisa. Resumo, esse animal tem característica de urso, leão e leopardo. Ele é uma mistura dos 3 primeiros. O quarto animal de Daniel, que nós vamos ler aí, Daniel, de novo, voltando para o Daniel 7, não é? Daniel 7:7. Lê para nós aí, Adriano. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite e vi o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés, o que obejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Uau! Olha o versículo 1 de Apocalipse 13. A besta que é média do mar tinha quantos chifres? 10 também. 7. Apocalipse 13 fala que tinha 10 chifres, certo? E Daniel 7 fala que tinha 10 chifres. Pergunta: qual animal que Daniel viu aqui em Daniel 7:7? Ele consegue descrever o animal? Primeiro ele fala que ele viu um leão, ele fala que viu um urso, ele fala que viu um leopardo. O quarto animal, ele fala qual é o animal? O Adriano leu aí agora, eu vou ler de novo. Daniel 7:7, ele diz o seguinte: eu continuava olhando e eis que o quarto animal era terrível, espantoso e sobremodo forte. Daniel não consegue identificar que animal que é. Olha que ponto interessante.
Daniel viu. Primeiro ele viu os 3 animais direitinho. O quarto ele fala, eu não sei o que é isso. É um negócio misturado. Que parece leão, que parece urso, que parece leopardo. E João está dizendo aqui em Apocalipse 13, a besta era leopardo com pés de urso e com boca de leão. Então o quarto animal de Daniel é exatamente a besta que emerge do mar de Apocalipse 13. Aí vocês estão olhando com essa cara para mim falando, pastor, fala logo do que é esses 4 animais, né? O que significa isso? Então, esses 4 animais de Daniel, capítulo 7, representam impérios que viveram e que passaram por essa terra ao longo dos anos e que foram terríveis. Eu não vou entrar aqui na história, porque a gente não tem tempo, mas o leão, que é o primeiro animal, representa o império da Babilônia, que foi um império que escravizou o povo de Deus. O urso representa o império que é o Medo-Persa, que foi outro império bíblico que escravizou o povo de Deus. O leopardo é o império grego, que foi outro império que escravizou o povo de Deus. E o quarto animal, que Daniel não consegue falar quem é, João também, muito menos, ele fala que é uma mistura desses 3. Na verdade, é o anticristo incorporando todas as características desses impérios. Ou seja, só para resumir, para não ficar uma história mal contada, tudo de ruim que aconteceu na história da humanidade através desses 3 impérios estará na figura do anticristo. Ou seja, gente, o negócio vai ser tão ruim que eu não consigo nem descrever para vocês. Tudo de ruim que aconteceu na história com esses 3 impérios vai acontecer com o anticristo, que é uma mistura de leão, urso e leopardo. Ou seja, ele é uma mistura de Babilônia com o Império Medo-Persa com o Império Grego. Ou seja, ele é uma mistura de guerra com pandemia, com tudo que você imaginar de ruim, é o anticristo. Respira, porque é muita informação. Vamos dar uma parada aqui para a gente estabelecer, né, contato com a terra aqui, porque a gente não está viajando aqui, não. Isso aqui é Bíblia. Você vai entender o que eu estou dizendo. O que é que Apocalipse 13 está dizendo? A besta que emerge do mar, a gente já sabe o que é besta, o que é mar, é o anticristo. E o anticristo vai ser um negócio misturado de tudo de ruim que aconteceu na história da humanidade. Que é exatamente o que está lá vertido em Daniel, capítulo 7. E aí eu vou terminar a aula com a seguinte informação. A Bíblia sempre caracterizou o anticristo como um espírito. O espírito do anticristo já está na Terra. E aí você vê, por exemplo, o tanto de crescimento de religiões pagãs no Brasil e no mundo. Você vê gente se distanciando de Deus e indo contra Deus, literalmente, lutando contra tudo que é de Deus. Você vê governos malignos no mundo inteiro. Você vê coisas terríveis no mundo inteiro. Ou seja, o anticristo, primariamente falando, ele não é uma pessoa, mas ele é um espírito. O anticristo estava no Império Babilônico, o anticristo estava no Império Medo-Persa, no Império Grego, o anticristo está no Império Romano, que é o império que atuou durante muitos anos através da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é? O anticristo é um império terrível que está ao longo dos anos dominando a Terra. E o que a Bíblia está dizendo? O quarto império, que é um negócio que nem Daniel sabe o que é e nem João, porque ele fala que é uma mistura de tudo, é um animal feroz, é a junção de tudo de ruim que aconteceu nesses impérios e personificou em uma só pessoa. Ou seja, imagina o cão chupando mango, o diabo em forma de gente, é o anticristo. Tudo de ruim juntou nele, porque o espírito do anticristo que já existe, agora se junta no Satanás, no anticristo, que é o próprio Satanás em pessoa. Vocês estão entendendo? Tá claro isso, gente? Vamos parar por aqui, porque a gente já falou demais, mas vamos lá. O que nós entendemos aqui já? Que o anticristo sempre existiu e que ele é um sistema, que ele é um espírito. E que no tempo futuro, que a gente acha que está próximo, o anticristo, que é um espírito, vai virar uma pessoa. Ele vai se personificar em uma pessoa. E tudo de ruim
vai ser revertido agora num império de um homem só, chamado Anticristo, que vai governar junto com o falso profeta e junto com Satanás. A trindade do mal vai governar a terra durante 7 anos. Ok? Vamos lá, vamos parar um pouquinho aqui, vamos partir para as perguntas e para os comentários. Perguntas e comentários. Turma abençoada. Amém. Eu vou perguntar, pastor. Fala, pastora. O senhor acredita que que o anticristo ele vai surgir, esse líder político que a gente vai ter, porque não é um líder religioso, é um líder político, Exato. né? Certo? Para fazer esse governo. Você acha que ele vai vir também dos muçulmanos? Eu acredito que virá dos muçulmanos, ou virá da linhagem dos muçulmanos, porque ele vai produzir uma paz entre Israel e muçulmanos. Tem pessoas que acreditam que vai ser um judeu, eu particularmente não, mas acredito que virá de uma sombra, né? Vamos dizer assim, de uma linhagem dos muçulmanos, e acredito que virá da Europa, porque esses 10 chifres representam 10 países que farão uma união. Então, muito provavelmente vai surgir da Europa, é um governo, como você diz, é um governo mundial, ou seja, o anticristo é uma força política, não é uma força religiosa. A força religiosa vem do falso profeta, da outra besta, né, de Apocalipse 13, 11, mas o anticristo, para mim, virá dos muçulmanos ou de linhagem muçulmana. Ok. Perguntas e comentários, pessoal? A besta que emerge do mar. Queria falar mais coisa hoje, mas já não vai dar tempo, né? Mas podem perguntar aí. Cri, 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 cri. Ninguém vai falar nada? Jesus. Essa presença do anticristo, a gente sabe que começa lá em Gênesis, né? Quando é o ataque, né? Para a queda do homem. Gênesis 3, né? Se eu não me engano. Já é o espírito do anticristo. Porque tudo contra a vontade de Deus, influenciando Verdade. contra a vontade de Deus, né? Verdade. Ou seja, ele é um espírito, né? Na verdade, ele é um sistema que já existe desde o Gênesis. Exatamente. Muito bem colocado. Ih, gente, vocês estão... A Tuane tá viva aí? Deixa eu ver a Tuane. Cadê a Tuane? Tá aí, Tuane? Tô, E aí, Tuane, tudo bem? Você tá gostando da aula? tudo bem, tô sim. Então tá bom. Eu tô achando engraçado que o povo fica falando que o Bolsonaro que é o anticristo. Sabe de Eu nada, posso né, garantir pastor? para você que o Bolsonaro não é o anticristo. O anticristo não vai vir do Brasil. Vocês podem ter certeza que eu estou dizendo. Pode ter Esse certeza. povo O não sabe de anticristo... nada, não. O Brasil não tem força para ter o anticristo. Bolsonaro é Jair Messias Bolsonaro. Como é que ele vai ser o anticristo? Vamos lá. Quem mais tem comentários aí? Bianca tá aí, Bianca? Haroldo? Natália? Tô aqui. Tá aí, Natália? Eu tô. Quer falar alguma coisa? Minha mente só tá explodindo. Muito Explodiu boa a mente? a aula. Tá. Muito bom. Deixa eu ver quem mais quer. Livre espontânea pressão, né? Deixa eu ver quem mais tá aí. Sônia Mansônia. Fala, Mansônia. Não tem nem palavra não, pastor. Por que você não tem palavra, gente? Misericórdia. Uai, porque eu tô igual essa menina aí, a Bianca, explodindo aqui, Natália. tentando entender mais e mais. A gente só leu 2 versículos, né, gente? Na verdade, a gente só estudou 2 versículos hoje. Apocalipse 13, 1 e 2. A gente já sabe quem é a besta, já sabe o que representa esses chifres, o que representa esses leopardo, urso e leão, não é? E já sabe que quem vai dar o poder para o anticristo é o dragão, né? Porque o mundo jaz do maligno, quem vai reinar é o próprio Satanás através da pessoa do anticristo. O anticristo é um espírito que vira uma
pessoa nesse final dos tempos. É como se você incorporasse tudo de mal da história em um só homem. Eu não consigo nem imaginar o que vai vir desse negócio. Dá até arrepia aqui. Ó. Eu não quero Eu estou aqui imaginando, sabe? Eu achei muito interessante como que lá em Apocalipse, a gente voltando na Bíblia, quantas coisas que a gente acha ligado, né? É verdade. Nos versículos. Isso é verdade. Para entender o mar, para entender... Verdade. Isso aí é... Por isso que a gente tem que aprender, gente. A Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Senão, aí a gente começa a inventar coisa, né? Semana que vem nós vamos falar... Vocês me ajudarem a divulgar, que está diminuindo o número de alunos. Hoje faltou mais da metade. Vocês têm que me ajudar. Eu mandei para muitas pessoas, coloquei até no... Você manda mesmo, você é violenta. Mas, enfim, semana que vem nós vamos falar sobre o seguinte. Sobre como é que o anticristo vai se manifestar, sobre a falsa paz que ele vai trazer, sobre a Bíblia fala que ele vai fazer milagre, prodígio. Então, nós vamos falar um pouco sobre como é que vai ser isso. Nós vamos falar semana que vem. Estou pegando aqui o cronograma, né? Do governo do anticristo, os instrumentos do governo que ele vai trazer, não é? Nós vamos falar sobre a perseguição que ele fará contra aqueles que ficarem, não é? Nós vamos falar também um pouco sobre só isso tudo. Tá bom? Então fica aí a ementa, né, de semana que vem, a estrutura da aula, para a gente já ficar curioso e chamar as pessoas para participar. A gente continua e termina o Apocalipse 13 e talvez semana que vem, se der tempo, a gente encerra. Se não, mais 2 semanas, eu não quero ficar enfadonho nesse curso, mais 2 semanas a gente encerra o Apocalipse falando sobre o reino milenar. Né, e a gente encerra essa estrutura desse primeiro curso. A ideia é depois a gente continuar com outros assuntos da Bíblia. Tá bom? Vamos orar? Quem ora por nós aí? Ei. Soberano Deus, maravilhoso Pai, Deus de Israel, Deus que tudo pode. Obrigada, Senhor amado, por essa aula tão gloriosa, meu Pai. Senhor amado, dando, Senhor amado, a sabedoria, entendimento, Senhor, da sua palavra. Senhor amado, graças nós te damos por tudo, meu Pai amado. Graças eu te dou, Senhor amado, para os nossos irmãos, senhores pastores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos guarda, Senhor, embaixo do teu sangue e garante a nossa vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vai ter uma live agora sobre o TSD. Quem puder participar lá no Instagram. E... O que eu ia falar? Eu até esqueci. Enfim, eu esqueci o que eu ia falar, mas... domingo a Santa Ceia, né? Espero todos vocês na igreja. 4 horários. E depois me mandem aí, se alguém tiver algum feedback, alguma sugestão da aula, algum feedback... Se tiver alguma dúvida, pode me mandar aí no WhatsApp, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês, viu, gente? Amém. Amém, pastor. Um abraço. Amém. Amém.